Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que come viverá por causa de mim. Este é o pão que desce do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem, Jesus Cristo ressuscitou e vivo está. Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje a liturgia, ela é riquíssima. Eu realmente peço a você que possa ler a primeira leitura, o Salmo e reler o Evangelho, possibilitando que Deus fale contigo por meio da Sagrada Escritura. Esse é o primeiro ponto em que o Senhor se comunica com cada um de nós. O contato com a palavra de Deus, contato com a liturgia, com a Bíblia, é o primeiro passo para que nós vamos entrando em sintonia com nosso Senhor. E Deus nos fala por meio da palavra, Deus nos fala por meio de outros, Deus nos fala por meio de sinais, Deus nos fala por meio da criação. Deus constantemente nos fala. E por isso é necessário que nós entremos cada dia mais em intimidade com Deus, para que a gente possa ter a sensibilidade de escutar e ter o discernimento de saber que é Deus falando com cada um de nós. E creia que Deus fala, Deus comunica, porque, como o próprio nome de Jesus diz, Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Não existe outra possibilidade. Se é Deus conosco, nós precisamos crer nisso, nós precisamos acreditar que Ele realmente caminha conosco. E pensem bem, uma pessoa caminhar ao longo de tanto tempo, ao longo de uma história, e não dar nenhuma palavra, seria insensato pensar isso. Seria insensato pensar isso de uma pessoa, quanto mais do nosso Deus que nos ama e nos ama profundamente. E quem ama quer chegar ao coração. É próprio do ser amado querer morar, querer habitar, querer fazer uma união íntima e profunda com a outra pessoa. Então, o amor, ele ama. E o ser amado também precisa de entregar esse amor.
Então é próprio de Deus, que é todo amor, é próprio dele querer habitar em nós e querer que nós habitemos nele. Uma troca, mas uma troca totalmente gratuita, porque ela se dá única e exclusivamente na perspectiva do amor, o amor verdadeiro. Todo amor verdadeiro é gratuito. O Evangelho, Jesus vem colocar para a gente, já na sequência do que o evangelista vinha trazendo nos últimos dias, Jesus vem colocar algumas coisas. Primeiro, Jesus vem nos mostrar, a gente já falava disso ontem e hoje a palavra vem com mais potência ainda sobre esse tema. Jesus vem mostrar a cada um de nós o porquê da Eucaristia. Percebam que nesse momento ainda não havia ocorrido a instituição da Eucaristia, mas Jesus já preparava os seus para este momento, para saberem que deveriam recebê-lo, receber seu corpo, receber seu sangue, receber por inteiro o seu Deus, o seu Criador, com o objetivo de permanecer nele. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem é o autor da vida? O autor da vida é a própria palavra, a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus Cristo. Então Deus, ele é o autor, criador de toda a existência, ele é o autor da vida. E percebam o cuidado de Jesus. Porque se ele tem a potência de nos dar a vida, ele quer que nós participemos desse seu poder. Porque o poder de dar a vida só vem de Deus. Mas quando nós recebemos Jesus eucarístico e ele habita em nós, a palavra ela se cumpre. Tereis a vida em vós. Para que nós tenhamos toda essa potência da vida e da graça que só vem de Deus, porque ele é o autor. Nós precisamos dessa intimidade com ele, porque ele quis assim. Então que nós tragamos no nosso coração essa certeza de que Deus quer fazer morada em nós. E o motivo disso é nos dar a vida em plenitude, é se revelar a cada um de nós, é ser íntimo. E também um outro ponto, que está no versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Gente, olha que interessante isso. Jesus ele vem nos dizer que nós permanecemos nele e ele em nós. Olha que tamanho a gente pede todo dia aqui, que Deus nos dê intimidade. Jesus hoje vem falar comigo e com você. Quer ter intimidade comigo? O caminho é simples. O caminho é receber a mim mesmo na Eucaristia. É deixar eu viver até mesmo fisicamente em vós. É Jesus que nos dá esse tesouro. E ele complementa aqui no versículo 57. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Gente, Jesus, ao longo da sua caminhada, ele sempre falou que ele veio para realizar a vontade do Pai, que o Pai e o Filho e o Espírito Santo, né? O Pai, ele e o Espírito Santo eram só um, e viviam em perfeita comunhão. E aí Jesus vem nos dizer que ao recebermos ele,
nós entramos numa comunhão similar à comunhão que ele tem com o Pai. Não é loucura o que eu estou falando, é o próprio Evangelho que diz: como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Que nós possamos receber essa graça, que Deus vem hoje clarificar, nos dar o pleno entendimento que a Eucaristia é o meio mais eficaz de termos intimidade com Jesus. É a possibilidade de deixarmos Jesus efetivamente viver em cada um de nós. E é o jeito de nós também termos força que vem do alto para cumprir e deixarmos ser conduzidos por Deus, viver para Ele, conforme diz a palavra. E aí, na conclusão de hoje, eu quero só dizer que você leia a primeira leitura e perceba duas pessoas comuns e a obediência que eles têm. Perceba a obediência de Saulo, que naquele momento ainda não seguia Jesus, muito pelo contrário, perseguia. E perceba a obediência de Ananias, que mesmo com medo vai cumprir o que o Senhor diz. Querido Jesus, hoje de forma muito especial nós queremos te agradecer, porque o Senhor, de forma muito didática, o Senhor veio nos apresentar o caminho da perfeição em Ti, o caminho da intimidade, o caminho que nos leva verdadeiramente a deixarmos o Senhor viver em nós para que nós vivamos para Ti. Dá-nos a graça, Senhor, de Te amar profundamente e muito mais ainda Te amar na Santa Eucaristia. Dá-nos a graça de crer, dá-nos a graça de perceber que é o Senhor que desejou que fosse assim, desejou viver em cada um de nós, com tamanha intimidade. Por isso, Cristo, te pedimos, fica conosco, Senhor. Não damos conta dessa caminhada sozinhos. Dê-nos a graça de um coração que se inflame de amor por Ti na Sagrada Eucaristia e nos dê a graça de entrarmos nessa intimidade que o Senhor nos revelou no dia de hoje. Muito obrigado, Jesus. Amém.